Hello, student. It's a pleasure to be here with you again. A aula de hoje nós vamos falar de a variação linguística, Reading on the Internet, a Rich Experience. Então nós vamos ver, passar hoje a experiência da leitura, que a gente tem muito a leitura, estudante, como uma coisa de só literatura, só o livro, só a biblioteca. Essa é uma forma de leitura. Claro, a leitura literária é um texto subjetivo que enriquece muito, que faz o leitor proficiente, mas a leitura é um negócio geral. E eu acho, assim, pelo menos no meu caso, às vezes, há muito tempo que algum tempo que eu não leio livro, às vezes fico um mês sem ler livro, mas a gente não deixa de ser o leitor, porque você está lendo na internet, né? Então a minha aula de hoje é explicando sobre isso. A leitura na internet, uma experiência rica. Então, o aspecto-chave numa abordagem comunicativa para ensino de língua estrangeira é o desenvolvimento das habilidades no uso e para o uso. Então, ou seja, não há outro lado. Ou você está no lado que recebe a comunicação, que você recebe os textos, né, orais ou escritos, ou você produz aquele texto. Então, ou você está comunicando com alguém, ou está recebendo a comunicação de alguém. Nós não podemos perder esse foco. Tem a gramática, tem vocabulário, mas a gente não pode perder esse foco, que é a comunicação, né? Então, o roteiro é uma linha geral que eu vou falar, as habilidades trabalhadas na competência oral e escrita da leitura, né? Inclusive, um texto que é oral, que a pessoa vai ler numa televisão, ele é escrito antes. Então, é uma mistura muito grande da oralidade e escrita. É muito misturado. O inglês na internet e o vocabulário online, que é também importante saber, eu acho, assim, difícil. Veja para mim, assim, que a pessoa navegar na internet e ter uma experiência rica na internet sem saber inglês, eu acho difícil. Porque tudo é em inglês. Tudo é em inglês, então eu acho que facilita para a gente procurar até fazer compras. Como é que faz compra? A gente vai fazer alguma aula nesse aspecto para a gente entrar num site, o passo a passo, como é que a gente faz, quer dizer, usando o inglês de um jeito bem no uso e para o uso. O vocabulário online em inglês que a gente vai falar também, e as atividades resolvidas baseadas em textos da internet. Né? Então aqui é a porta de entrada para a navegação nó. Liga isso aí, eu faço porque tenho a vivência disso, gosto. E eu fico horas e horas no computador navegando, saio de um lugar e nem sei para onde eu vou. Caio em lugares que nem imaginei de ir. Mas uma coisa puxando a outra e propaganda e tudo a gente vai vendo. Então aqui que é a porta de entrada para essa viagem, né? Essa rica experiência que eu estou falando. Então, antes da comunicação verbal, a gente pode falar nos ícones, que são leitura de ícones, aí, Facebook, o do stop, o ícone do stop, o ícone do play, e os ícones de Deezer, dos repositórios de música, Deezer, o WhatsApp, o Wi-Fi, o feed. Então, há um vocabulário também de imagens, que é muito importante, que a gente vai sabendo que o aluno hoje, já que tem muita vivência disso, ele vai se apropriando desse vocabulário, que essa leitura nem é verbal, é uma leitura de ícones, né? Então eu vou começar desses vocabulários, que são chamadas palavras também universais, palavras que a gente vê muito, download. Eu sou da época que lembro do download, de descarregar o caminhão, antes de internet. Eu lembro de usar a palavra download, que era descer uma coisa do caminhão, nem existia internet. Que as coisas são muito recentes. O Facebook, eu acho que o YouTube é de 2005. Então são práticas recentes, né? Então download, meme, hater, que é aquela pessoa que provoca a discussão na internet, provoca o ódio, hate, vem da palavra inglesa, que é o ódio, hate. Crowd follower, seguidor, flash mob. Muito interessante hoje, aquelas pessoas se reúnem da música clássica, né? Num mercado, ou seja, num aeroporto, e fica muito interessante a gente ver. Crowdfunding, também muito usado, que é a vaquinha, né? Vamos pegar a popular vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha para conseguir dinheiro para um doente, ou para não sei o que tem lá, né? YouTuber, que é a pessoa, eu sou um YouTuber, gosto muito, não só
postar alguma coisa, como também de ver. É um dos aplicativos que eu mais gosto. Muito de uma rede social, né? Você vê alguma coisa que você não sabe, tá lá na sua casa. E, gente, como é que eu vou fazer o arroz? Como é que eu vou comer, né? E manual de produtos, os manuais não trazem nada, não são interessantes. Já li manual de panela, aquela panela aqui, de você elétrica, não entendi nada. O manual, né? Que é o texto injuntivo. Aí coloquei no YouTube lá como é que faz o negócio, a receita, ó, na hora a gente fica, entendeu? Às vezes tem uma coisa, isso em português, mas tem um em inglês também que é tão explicado, a figura e tudo ajuda, a gente acaba entendendo bem. Plataformas, que a gente vê muito evento multiplataforma hoje em dia, né? Então no YouTube, no Instagram, no Telegram, essas redes todas sociais que o evento multiplataforma. Trending Topics é o que está viralizando mais na internet, é o que está dando mais, todo mundo está vendo mais, o que é de mais relevância, mais polêmicos, os Trending Topics. Influencer, que é a pessoa o digital influencer, quem vai criar opinião, formador de opiniões, que é muito importante na internet. Streaming, que a gente fala muito, né? Streaming, o vídeo é em streaming ou download? Tem que ter uma velocidade boa de internet para você fazer o streaming. Viral, de vírus, que viralizou, né? Que a gente vê. Adblocker, que é o bloqueador de anúncio. Phishing, né? Então são palavras que a gente, muito mais. Eu fazia com os alunos relação de palavras, essas palavras de internet, e a gente tinha coisa para demais. Agora, nós não podemos cair numa coisa de usar essas palavras, que eu acho pedantismo, essas palavras do inglês. Aí ele começou o negócio, vai startar a companhia, pelo amor de Deus. Vai começar. Você tem a palavra em português, né? Igual eu vi ainda ontem, numa loja, 50% off, quer dizer, o off é o desconto. Mas nós temos a palavra desconto. Então nós podemos também, eu classifico como estrangeirismo, se usar a palavra folder. Nós temos a palavra folheto, né? Que o português de Portugal às vezes fala sítio, em vez de falar download, ele fala descarregar. Vamos descarregar um arquivo. Então eu acho legal usar também a palavra que explica mais, porque, né? Não exagerar. Se tem a palavra na língua portuguesa, não vamos ser pedantes e falar a palavra do inglês. Então, vamos dar um exemplo aqui de um anúncio. Então, está na internet, estou navegando lá, do lado do meu texto, lá aparece um anúncio. Então, lots of love, less to spend. Então, a gente já sabe, starting at $399. Já começando, a gente sabe que aqui é preço, né? From ela dá o preço que é MO months, de tanto por mês, a 229 with trade-in. Aí ele explica lá as pre-orders, as ordens antes que você vai encomendar, no horário tal. PDT, Pacific Date, não sei bem exatamente o que é, mas é do fuso horário, que eles têm aquele fuso horário mais no caso aqui, mais da Califórnia, que é um fuso horário diferente. Então esse PDT é o fuso horário. Available, disponível, né? Aqui eu coloquei, foi o trade-in, que eu nem sabia o que era, vou dar exemplo para você. Então a gente vai tentando entender e decodificar o texto com o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente procura um dicionário online. Então aqui eu procurei o que é trade-in. Então você tem o dicionário, você tem a pronúncia lá, UK, a pronúncia britânica, UK, e a pronúncia americana, trade-in. Aí você tem explicação em inglês, a method of buying something new by giving something you own as a part of the payment for it. Aí dá o exemplo. We got a good trade-in price for our old car. Então é comprar alguma coisa e dando outra coisa em troca. Dá uma coisa velha e pega uma coisa nova. Então uma palavra ou outra que a gente não sabe, mas você vai no dicionário, trazem a pronúncia, que eu acho muito importante. Você clica ali, você vê a pronúncia. Ô, gente, o estudante, uma coisa que eu falo com você, eu fiquei bobo preparando essas aulas aqui, eu acho assim que é muito interessante, a gente tenta preparar aulas boas, mas é tanto material bom na internet que a gente fica até
estou fazendo uma coisa, estou me esforçando, mas tem coisa muito boa. E a gente vai dando essas dicas para vocês. Hoje, quem quer aprender inglês, que está na internet, que entrou na internet, eu acho que muito bom, muita coisa boa, vídeos bons, pessoas simpáticas falando, que prendem atenção. Então a gente tem que realmente usar da internet, que é uma ferramenta, para o inglês principalmente, uma coisa assim muito interessante. Peguei também uma outra parte nessa navegação, né? Um site lá, então, do GPS, que é uma palavra feita por um acrônimo, a gente vai até falar mais tarde em outras aulas sobre a formação de palavras, que entra o processo de acronym. Então é Global Positioning System. Então eu vou ler esse pedacinho do texto e tentar explicar. The Global Positioning System, GPS, is a satellite-based navigation system made up of at least 24 satellites. GPS works in any weather condition, anywhere in the world, 24 hours a day with no subscription fees or setup charges. The U.S. Department of Defense originally put the satellites into orbit for military use, but they were made available for civilian use in the 98. Então a gente vai ver aqui, eu vou comentar através das atividades como é que a gente já pode interpretar muitas palavras dos cognatos, que a gente vai ter uma aula específica sobre os cognatos. Palavra igual. Então, satélite, Global Positioning System, o sistema de posicionamento do globo. Então, muita coisa que já, mais a figura, mais não sei o que, você já vai entendendo, né? As palavras subscription, tem muita, subscription é assinatura, então a gente já vai lá. Aí eu peguei, que eu acho importante essa atividade, né? Baseada naquele texto, que é tanto texto, a gente tem que escolher, mas escolhi alguns, mas é muita... A gente não sabe nem onde começa a mexer ali, vai numa coisa, é um anúncio, quando vê já está noutra coisa, que a gente nem pensou em procurar. Então, GPS works in anywhere, é o texto que eu já falei. A expressão em negrito no texto quer dizer que funciona. Ali seria o que? 24 hours a day, 24 horas por dia. Então é o A, que a gente usa em inglês. A expressão no texto quer dizer que funciona sempre, ocasionalmente ou somente parte do dia. Então, lá fala 24 horas, 24 hours a day, A quer dizer por. Então é sempre, funciona sempre. Não funciona ocasionalmente ou não funciona somente parte do dia. Funciona 24 hours a day. Tá? Hour também, que é uma palavra igual, conditions, que é palavras cognatas, que são perto do português. E tem a outra atividade. The U.S. Department of Defense originally put the satellites into orbit for military use, but they were made available for civilian use in the 1980s. Então, qual a ideia mais importante? Então, eu peguei todo o texto e outra coisa, estudantes, se você imaginar, onde é que está a aula do verbo to be? Não vai ter essa aula. Nem a aula de gramática não vai ter. Porque eu vou pegar a leitura, a interpretação ou a produção de texto, não sei, e a gramática está está embutida na aula. Vocês não vão nem saber que é gramática. Porque você precisa do verbo to be para você falar. Você precisa de comparativo, você precisa do futuro, do passado, do tempo do verbo, da gramática. Mas você tem que sentir que aquilo ali está no uso. Aprendi aquilo ali para o uso. Então aqui fala 3 ideias que seriam importantes. Que às vezes tem ideias num texto, várias ideias importantes, mas qual é a ideia-chave? Isso o leitor proficiente tem que saber, né? Essa ideia fala disso, fala daquilo, mas qual a ideia mais importante? Então aqui está falando, os satélites foram colocados em órbita para o uso militar, que está falando ali em cima. O GPS se tornou disponível para o uso de todos a partir de 1980. Então, o mais importante aí é que o GPS se tornou disponível para todos. Aqui fala for civilian use, que colocou o satélite em órbita, é uma informação, não a mais importante. A mais importante é que colocou em órbita o satélite, que tornou disponível aquela facilidade para uso de todos, né?
Então aqui também tem outra atividade. Que eu peguei, que pensando no estudante, em você estudante, que gosta de mexer no celular, que gosta também da vida na internet, take a screenshot on your Android device, para pegar o print de tela, que no celular seria screenshot. Então aqui é um texto já injuntivo. Ou o que é o texto injuntivo? É o texto do manual, que indica como a pessoa vai mexer numa coisa, como ela vai fazer. Então, todas as palavras ali são verbos no imperativo. Olha lá, open the screen, press and hold the power, o volume, né? Então, a gente vê, então você não vai ensinar o imperativo to do, to make, né? Que é faça, que é um pedido, que é estude, que é compre. Você vai usar aquilo através de um texto, né? E o texto você vai estar usando aquilo ali. Então aqui fala aquele passo a passo de tirar o print de tela, quer dizer, ali seria ao mesmo tempo, né? Você vai colocar ao mesmo tempo. Então você tem também do imperativo aqui mais frases que são que é usado o imperativo para dar uma ordem, para fazer um pedido. Então várias formas ali do lado que você tem a mais educada. Open the door. Please open the door. Could you open the door? Da normal a mais educada. Então, cada forma seria um grau de formalidade de mais educação. Então, você pode editar e compartilhar a imagem depois que você captura a imagem, ou antes. Então, seria depois que você captura a imagem, né? Então é importante agora a gente fazer uma retomada rápida do que é importante. Sempre mobilize seus conhecimentos prévios. O que você sabe de alguma coisa, a gente já sabe. A gente não é uma folha de papel em branco. A gente tem um conhecimento da vida, então mobilizar. O passeio pela internet é enriquecedor devido à grande variedade de gêneros novos que surgem. Você está hoje, amanhã já é outra coisa, né? A língua é aprendida no uso e para o uso. E nunca se esqueça dos cognatos. Thanks for watching. Muito obrigado por vocês assistirem e see you next class. Até a próxima aula.